Olá, meu nome é Joyce, eu faço o curso de primeira licenciatura em Pedagogia. Estou aqui para apresentar o meu estágio do ensino médio. Por conta da pandemia, as escolas estão fechadas, então a Uninter disponibilizou um estágio online, onde eu teria que montar um plano de aula e passar para vocês. Agora eu vou mostrar as competências e os objetivos deste plano de aula. O tema escolhido foi Antiguidade Oriental. Quando falamos de Antiguidade Oriental, pensamos em Egito, Mesopotâmia, hebreus, persas e fenícios. Mas nesta aula que eu preparei para vocês, nós vamos falar só sobre o Egito e a Mesopotâmia. É importante ensinarmos apenas tópicos importantes, porque o ensino médio, eles estão se preparando para fazer vestibulares, Enem, prestar Enem. Então, lá no Enem, nos vestibulares, os temas apresentados na disciplina de conhecimentos humanos não vão ser temas isolados. Às vezes, o tema escolhido, por exemplo, Antiguidade Oriental, vai servir para contribuir numa questão, uma interpretação, por exemplo. Às vezes a pergunta não é exatamente sobre a Antiguidade Oriental, mas se você souber sobre a Antiguidade Oriental, vai ficar mais fácil para você responder a questão. Porque nós não sabemos tudo, né? Algumas coisas nós vamos relacionando. E os temas de história é exatamente isso, de conhecimentos humanos, né? É exatamente isso na hora do vestibular, do Enem. Você tem que relacionar as coisas, porque é exatamente isso que tem nas perguntas que eles colocam. Então, sobre o Egito, o que nós temos que saber sobre o Egito? As coisas principais, nós não vamos nos deter nas datas. Por quê? Porque a história há muito tempo deixou de ser assim datas. Antes você tinha que decorar nomes e datas, era isso a história. Agora não, o que importa mais é os acontecimentos, o que levou a esses acontecimentos e como eles refletem agora, esses acontecimentos, como refletem agora na atualidade. Então, o Egito, primeiramente, ele dependia do rio Nilo, porque se não fosse o rio Nilo, o Egito não existiria. Assim também a Mesopotâmia, que é o atual Iraque, né? Ela dependia dos dois rios, Tigre e Eufrates. Sem esses dois rios, ela também não existiria. As civilizações lá eram civilizações agrárias de redil, né? Porque depende dos rios. E lá também tinha os povos que se fixavam ao redor dos rios, a agricultura também e o pastoreio, que tudo contribuía, eram esses rios que contribuíam para que essas coisas acontecessem. Bom, quando falamos de Antiguidade Oriental, no caso do Egito e da Mesopotâmia, nós podemos falar numa visão marxista que ali começou o modo de produção asiático. Como assim? As terras eram do Estado, então as terras eram estatais. E lá era servidão coletiva. O que significa isso? Todos os camponeses, que eram chamados de felas, eles serviam a um senhor, no caso era o faraó, né, o Estado. Eles serviam a um senhor. E a forma de poder era centralizada, que no caso era o faraó. Mesmo que tinha sacerdotes que o ajudavam, quem dava a última palavra era o faraó. E os estados eram teocráticos, porque mesmo o faraó sendo mais poderoso, ele sofria influências dos sacerdotes. O Egito é politeísta, né? Vários deuses. Então esses sacerdotes, eles falavam com o faraó, né? Eles também influenciavam nas decisões do faraó. Por isso que os estados eram teocráticos, a gente pode dizer assim. E eles viviam em sociedades estamentais, porque era pouca a mobilidade de uma ascensão de cargo, por exemplo. Existia,
No caso dos camponeses, eles podiam se tornar escribas, mas era muito pouco que isso acontecia e não era uma coisa comum. Então, por isso que no Egito e Mesopotâmia, nós podemos falar que as sociedades eram estamentais. No Egito também não era muito sujeito a invasões. No caso, nós temos acho que uma ou duas invasões no Egito, mas ele não era assim alvo de constantes invasões. Até porque o Nilo era uma coisa boa para o Egito, mas também era uma coisa ruim para o Egito. Na época de cheia do Nilo, o Nilo destruía tudo que estava ao seu redor. Por isso que mais pra frente nós vamos dividir os impérios e nós vamos ver o faraó se aproveitou dessa cheia do Nilo para cobrar mais impostos dos egípcios. Agora falando da Mesopotâmia, nós temos a escrita cuneiforme, que é a criação dos sumérios, que é os povos que estavam descentralizados, mas que deixaram essa marca na Mesopotâmia. Na Mesopotâmia também nós temos o código Hammurabi, que é o famoso olho por olho, dente por dente. Mas esse código não estava sujeito a todos. Os que tinham os cargos mais altos, eles não estavam, assim, de certa forma, sujeitos do mesmo jeito que os camponeses e o restante do povo. Esse código foi fundamentado pelo princípio do talião, como eu disse, olho por olho, dente por dente, que foi o primeiro código jurídico escrito, que se alguém fizer mal a alguém, deve receber a punição com esse mal. Como eu disse, não tinha uma igualdade, assim, que os servos recebiam punições mais altas do que as pessoas que cometessem algum mal que estavam no poder. Então era bem desigual. Somente após a Revolução Francesa, que no lado ocidental começou a ocorrer essa igualdade jurídica, onde tanto faz ser servo, ser nobre, todos recebiam a mesma punição. Voltando para o Egito passou por 3 períodos, que é o Antigo Império, que foi onde construíram grandes obras hidráulicas, e também as pirâmides, que é até hoje um ponto turístico forte do Egito. E esse período do Antigo Império era muito centrado o poder no faraó. O nome desse faraó era Menés. Ele tinha o poder muito centrado. E como eu falei, o rio Nilo era uma bênção, mas também era uma maldição. Quando dava cheias, ele acabava com tudo. Então, o faraó Menés unificou todos os povos que viviam ao redor do Nilo, que eram chamados de nomos, e deles ele cobrava alto impostos muito altos, e além deles trabalharem nessas construções também. Porque o Egito tinha poucos escravos, porque escravos vêm de guerras ou dívidas. Guerras o Egito não tinha muito, como eu disse, não tinha invasões, eles também não iam invadir as terras de ninguém. Então, eles estavam cobrando do próprio povo, e isso causou certa rebelião. E por isso, aí nós passamos para o próximo período, que é o Médio Império, que foi a instabilidade interna, várias rebeliões, e nessas rebeliões vieram os Hicsos e invadiram o Egito. Com essa invasão, o que aconteceu? Os egípcios começaram a se unir de novo, esqueceram as diferenças internas, começaram a se unir para expulsar os invasores. E aí eles conseguiram e veio o Novo Império. O Novo Império, eles agora têm a característica de xenofobia. Eles ficam assim, com medo dos estrangeiros, então eles rejeitam. Qualquer estrangeiro que vem, eles rejeitam. Por isso o povo hebreu até sofreu muito preconceito, porque mesmo eles não querendo fazer guerra, o Egito já tinha passado por
por uma invasão e eles ficavam com medo. Bom, esse período do Novo Império também vem o faraó Amenófis, e tenta tornar tudo monoteísta, porque o Egito era politeísta, então ele tenta tornar monoteísta. O faraó Amenófis tenta declarar que ele é o Deus, e aí ele se intitula como Agnaton, e aí ele transforma o Deus Aton, e todo mundo tinha que adorar o Deus Aton. Só que assim que ele morre, as coisas mudam e o Egito volta a ser politeísta. E ele fez isso porque ele queria enfrentar os sacerdotes, ele queria centralizar o poder novamente todo para ele. E no final do Novo Império, os persas dominam o Egito, e assim começa outra parte da história. É importante relembrar também que o Egito, as pirâmides foram construídas porque eles acreditavam em vida após a morte. Então lá era guardado os corpos, era tudo feito um processo para guardar esses corpos. E também os deuses dos egípcios eram antroposomórficos, que é homem misturado com animal. É importante lembrar isso também. Depois que o professor explicar todo esse conteúdo, ele vai propor aos alunos um seminário. Então eles vão ter que apresentar esses pontos importantes. Enquanto o professor explica tudo isso que eu falei da Antiguidade Oriental, ele vai fazendo um esquema na lousa, que como eu não tinha lousa, não teve como eu fazer. Mas ele vai montando um esquema, porque além de estar explicando o conteúdo, ele está ensinando aos alunos a como montar uma forma de estudo, porque alguns alunos têm dificuldades em estudar, assim, procurar os pontos mais importantes. Então o professor já ia fazendo um esqueminha na lousa, né? Um esquema de estudo, que é um meio de facilitar o estudo. Após a explicação, feito o esquema todo, o professor ia sugerir esse seminário, ia dividir em grupos, se a sala fosse grande, ia dar cada tópico desse esquema para os alunos, para eles apresentarem em forma de teatro, podia ser também em cartaz, do jeito que eles se sentissem mais à vontade, vídeo, né? Temos várias formas de apresentar um trabalho, um seminário. Então, no caso, o professor escolheria o tema e eles escolheriam a forma de apresentar. E seria para outra semana, né? E depois de mostrado esse seminário, o conteúdo, o professor faria com os alunos exercícios com este tema, né? Antiguidade Oriental, Egito e Mesopotâmia, com questões de vestibulares, do Enem, porque o ensino médio, como eu disse, é para preparar os alunos para cursar faculdade, curso técnico. Então, por isso essas questões seriam interessantes para eles verem como vai aparecer isso, esse tema, no Enem, por exemplo, no vestibular de alguma faculdade, porque eles estão acostumados com o jeito do ensino fundamental, né, que é algo mais simples. Chega no ensino médio, no primeiro ano, começa a ser mais objetivo e também aprofundar mais em alguns aspectos. E por isso, as questões do Enem, do vestibular, para eles fazerem exercício ao final da aula, seriam muito importantes, para assim eles já se situarem o que eles vão enfrentar daqui para frente, no caso nos vestibulares e nos cursos técnicos da vida. Este foi meu plano de aula. Os autores que foram fundamentados neste plano de aula eu vou deixar aqui ao final do vídeo.